Blockchain, a tecnologia conhecida por dar suporte às transações de Bitcoin. Acredita-se que seu potencial de uso é enorme, podendo revolucionar nossa relação com burocracia e papelada. Pago para ver. Gerando novas indústrias e acabando com alguns tipos de negócio. Por exemplo, especula-se que talvez os cartórios vão deixar de existir. Ou então eles vão ser pelo menos necessários, o que já seria muito bom, né? Já que com o blockchain, você não vai mais precisar ir lá pessoalmente toda vez que você precisar dizer que aquela assinatura é a sua mesmo. Mas afinal, o que é blockchain? Ele tem todo esse potencial mesmo? Como funciona essa tecnologia? Olha, tem sido muito difícil para mim chegar a essas respostas. Então, a gente tem estudado, conversado aqui na equipe e quem vai ter esse desafio hoje, já que ele se diz professor por aí, é o Ricardo. Ricardo, me explique o que é blockchain. É uma responsabilidade muito grande fazer você entender isso, né? Vocês ficam me tratando como se eu fosse burra. E eu tô ficando cansada disso. Não, nós estamos tratando você como uma aprendiz. Eu só tenho certa limitação em assuntos de tecnologia. Mas hoje, o InfoCast, nós vamos tratar sobre o blockchain. Daqui a pouco a gente vai receber dois convidados que vão tratar desse assunto também, falando um pouco sobre como tem sido a experiência deles com esse tipo de tecnologia. Mas antes a gente queria discutir aqui um pouco com vocês o conceito por trás do blockchain, usando um exemplo de como seria hipoteticamente ele aplicado nas eleições. Ah, dá para aplicar na eleição? Dá para aplicar nas eleições, porque hoje o que acontece? A gente tem críticas muito grandes em cima do processo eleitoral informatizado. A urna eletrônica é muito questionada do ponto de vista de segurança, né, de confiabilidade das informações que tem ali, mas na minha opinião é uma confiabilidade que você também não consegue garantir com o voto em papel, porque Sim. Da mesma maneira alguém pode ter acesso lá às cédulas e substituir por cédulas com votos diferentes dos votos originais, e você não tem como garantir que aquela anotação feita à mão na cédula foi ou não foi feita pelo eleitor, Não o eleitor temos. correto. Mas e aí, como que o blockchain entra aí nesse aspecto que talvez, num futuro, ele possa solucionar essa questão de fraudes nas eleições? O blockchain ele é uma tecnologia que permitiria que a gente tivesse uma descentralização dessa apuração de votos, que hoje ela é feita por cada zona eleitoral separadamente. Então imagina que a gente pudesse ter zonas eleitorais virtuais pelo Brasil inteiro e que cada vez que um voto é computado, esse voto ele é registrado simultaneamente em todas vamos supor que tivéssemos 100 zonas eleitorais no Brasil virtuais. Então, cada pessoa que votar, esse voto vai ser registrado sequencialmente em todas essas 100. Então, vamos supor que eu fui o primeiro cidadão brasileiro a votar no dia da eleição. Então, o meu é o voto número 1 e ele vai ser registrado em todas as zonas eleitorais virtuais. Aí, na sequência, a segunda pessoa a votar no Brasil foi um cidadão lá do Pará. Ele fez o voto dele e esse segundo voto vai ser registrado na sequência do meu, também em todas as 100 zonas eleitorais. E para garantir que esse é o segundo registro, uma tecnologia como a blockchain permitiria que ele tivesse vinculado ao meu primeiro voto, de maneira que daqui a pouco, depois que 20 pessoas já votaram, se alguém quisesse modificar o segundo voto, o terceiro voto ele contém informações do primeiro. E o quarto voto contém informações do terceiro e assim por diante. Então, se alguém tentasse alterar o segundo voto, ela precisaria conseguir alterar todos os votos seguintes e cada alteração dessa precisaria ser confirmada em todas as outras 99 zonas eleitorais. Então, não é algo que você conseguiria fazer como hoje você faria com o processo manual, de pegar uma única urna eletrônica e de alguma maneira fraudá-la, ou pegar uma caixa de cédulas de papel que está em uma das zonas eleitorais e fraudá-la, porque hoje você conseguiria fazer isso e ninguém do restante do Brasil ficaria sabendo o que você fez. Nunca saberemos. Agora, com uma tecnologia como o blockchain, que você tem essa questão de que toda transação precisa ser confirmada por todos os outros pontos da sua cadeia, né, da sua rede, você garante muito mais transparência desse registro de informações e muito mais confiabilidade sobre ela, eliminando essa necessidade de hoje você ter os intermediários, porque hoje você precisa fazer a apuração eleitoral em etapas, né? Então, primeiro cada salinha de votação conta quantos tem, depois cada zona eleitoral, depois cada estado. Então,
Está muito rápido hoje com a urna eletrônica, mas ainda assim não é instantâneo, né? E ainda assim existe todo esse questionamento com relação à segurança e à confiabilidade das informações. Então, com uma tecnologia como o blockchain, a gente conseguiria trabalhar com esse modelo descentralizado e extremamente confiável, já que o poder computacional que você precisaria ter para hackear essas 100 zonas eleitorais, fazendo com que você alterasse os votos a partir de um determinado ponto sequencial em diante, você precisaria ter um poder computacional superior a todos os outros computadores juntos dessa rede. É importante ressaltar que esse exemplo que a gente está construindo da eleição para explicar outras aplicações do blockchain, ele ainda é um exemplo hipotético. Tem governos que estão estudando hoje como colocar esse tipo de tecnologia no seu processo eleitoral, mas tudo isso ainda está sendo tratado como uma coisa muito experimental. O que o blockchain hoje está em uso de fato é nos bitcoins, né, nas criptomoedas, e todas as outras aplicações que se pensam para ele, como esse cenário do cartório, outra questão para aumentar a transparência da gestão pública, ainda está em fase de pesquisa e de experimentação, mas que eu tenho certeza que é um caminho sem volta por ter aberto esse paradigma, né, de informações descentralizadas e que são validadas por todos os pontos da cadeia. Ricardo, olha, vamos falar que sua explicação ficou até que palpável. É que eu sou um bom professor, né? Tenho minhas dúvidas, nunca fui sua aluna. Acho muito bom a gente imaginar um momento no mundo que a gente tem uma tecnologia que garanta uma eleição sem fraudes, porque, sem dúvidas, a gente quer ser ouvido nesse momento, né? A eleição é algo muito importante no processo democrático, então, sem dúvidas, é bastante interessante. E é isso, pessoal. Se você quer entender melhor como que funciona o blockchain, a gente bateu um papo bem legal com 2 pessoas que representam essa tecnologia no nosso país. Fiquem com o programa, espero que gostem. E se ainda tiverem dúvidas após o final, mande as dúvidas pra gente aí nos comentários, onde você estiver nos ouvindo, seja no YouTube ou no SoundCloud. No iTunes, agora também estamos no Estamos chiques no iTunes. E, falaram pra mim que tem que curtir lá no iTunes, é isso, Murilo? Das 5 estrelas? Tem que avaliar. Avalia lá 5 estrelas pra gente aparecer pras pessoas bem lindos e radiantes. Você está ouvindo Senai Infocast. Como eu continuei não entendendo, nós convidamos 2 pessoas que têm essa missão incrível hoje de me fazer entender o que o Ricardo não conseguiu. Juliana Loyola, que é do Women in Blockchain, uma rede de apoio e cooperação para a inclusão da mulher na nova economia. Fala um pouquinho de você, Juliana. Bom dia, primeiro. Então, na verdade, eu sou uma profissional autônoma e estudei economia e contábeis. E há 10 anos eu faço modelagem de negócios e projetos de viabilidade econômica e financeiro. E há 2 anos eu comecei a atuar em startups e nesse mercado de inovação. E cheguei nessa rede, que se chama Women in Blockchain. Na verdade, a rede se iniciou tem mais ou menos 1 ano. E as iniciadoras são a Liliane Thier e a Delza. E eu encontrei com elas num curso em comum. E começamos a conversar sobre, e a rede foi crescendo de uma forma super orgânica. É isso. Muito legal. E também trouxemos o Thiago Padovan, fundador da Blockchain Academy, um projeto educativo para desenvolver o ecossistema baseado no blockchain. Fala um pouquinho de você, Thiago. É isso aí, Gabriele. Obrigado pelo convite, Gabriele, Ricardo, Juliana também. É isso aí, a gente também desde outubro de 2016, a gente tem essa iniciativa da Blockchain Academy, que é uma iniciativa de educação, desde conteúdos básicos até conteúdos mais técnicos e para desenvolvedores, para que a gente possa entender melhor a tecnologia e a parte técnica mesmo de como aplicar ela nas diversas áreas que a gente vem estudando aí. Bom, se tá todo mundo falando sobre isso, se a gente já tem iniciativas crescendo por aí para falar sobre blockchain, por que essa tecnologia é tão legal? Quem fala? Quer começar, Juliana?
Na verdade, ela é legal pelo caráter disruptivo dela, né? Como ele falou na definição, sobre dados distribuídos. Então, a possibilidade de uma tecnologia onde você consegue ter registros de dados distribuídos, algo em rede e, ao mesmo tempo, com características como imutabilidade, consenso, através dessa rede. Esse é o grande lance dela. Eu acho que é mais o caráter disruptivo mesmo que de quebra de mindset, assim, um pouco dos modelos de negócios convencionais que causa essa curiosidade. Mas, por exemplo, a gente separou aqui uma analogia que eu achei bem interessante para exemplificar o blockchain, que é a seguinte: uma vila de artesãos só permite a transação entre duas pessoas se todos os da vila concordarem com essa transação e registrarem a transação em seus livros caixa. Eu achei ele bastante didático, mas eu não sei se para quem tem ouvido só essas descrições mais genéricas do blockchain, ou sempre atreladas ao Bitcoin, ao mercado financeiro, em que outros contextos a gente conseguiria ter um exemplo mais prático, como, por exemplo, a rastreabilidade de alimentos. Como que isso acontece através do blockchain que fica melhor do que sem o blockchain? Eu acho que para a gente chegar ali na questão de rastreamento de cadeia de produção, para a gente chegar em falar de logística, de outras áreas, é legal a gente entender um pouco mais na base duas coisas, né? Quando a gente começa a falar sobre blockchain, a gente tem a parte conceitual, né, que está se desenvolvendo nos últimos anos, e tem a parte técnica também que a gente acha muito importante abordar. O conceito de blockchain a gente pode falar que é uma rede distribuída que permite a transação entre pessoas diretamente, peer-to-peer, sem a necessidade de um validador fazer aquele papel de, ok, o Ricardo passou um valor para o Thiago ou vice-versa. Então, começa por aí. Isso começou a tomar proporção grande com o Bitcoin, a partir ali de 2008, 2009, que foi lançado o Bitcoin, pegou uma relevância muito grande a partir de 2014, 2015, até o boom absurdo que a gente acompanhou em 2017, com o Bitcoin chegando a $20 mil, e isso deu uma chacoalhada assim no mundo absurdamente. A partir do blockchain do Bitcoin, outras iniciativas começaram a surgir. Como ele era uma iniciativa open source, super aberta, a comunidade toda de desenvolvedor começou a pegar aqueles conceitos e começou, o que a gente pode fazer a mais com isso, além de transação de pessoa para pessoa diretamente, e começou-se a se propor outros blockchains. Então, não existe um blockchain como tem a internet, por exemplo. Então, a gente pode ver o blockchain como um conceito e pode ver o blockchain como diversas iniciativas de empresas, de consórcios, de comunidades que estão se juntando para propor soluções usando esse conceito de transação peer-to-peer sem a necessidade de um validador, né? E por que esse validador deixa de ser necessário no processo, né? Porque se a gente for pensar de uma forma sem a tecnologia, até que eu falei para o Ricardo, a gente estava conversando mais cedo, então tá bom, todo mundo, uma cadeia de interessados, valida a própria transação que eles estão fazendo. Exato. Mas, se fosse isso de forma manual, obviamente não funcionaria, porque ficaríamos anos para conseguir qualquer transação pequena. E o risco de fraude... É imenso, e é aí que surgem as reguladoras, os bancos, né, nesse contexto justamente. Exatamente. Agora não, então o blockchain é a parte tecnológica que viabiliza isso, é Exato. isso? Você deixa de confiar em instituições que já se provaram que são falhas, que quebram mesmo. Ninguém imaginou que ia ter um crash em 2008 no sistema financeiro americano, que era um sistema super robusto, forte, de um país mais poderoso financeiramente do mundo, deu uma quebra no sistema financeiro super forte, quebrou o mundo inteiro praticamente. Então, a partir dali, tiveram muitos questionamentos e aí você passa a confiar mais num sistema, num software que se prova seguro, que se prova a prova de falhas, que está desde 2008 funcionando praticamente 100% do tempo sem cair o sistema. Então as pessoas vão ganhando confiança no sistema ao invés de confiar em instituições. É interessante ver o viés do caráter humano, assim, em relação a isso, porque a tecnologia ela já existe antes dessa crise de 2008, né? E só com esse cenário econômico que a gente conseguiu, que a tecnologia, na verdade, foi aceita. Aquilo que você falou em relação a conceito, eu lembrei aqui agora, você falando, é a questão da acessibilidade, eu acho, né? Porque acho que o Thiago falou bem do conceito, mas como explicar isso para uma pessoa leiga, né? Eu acho que é mais ou menos esse ponto também que vocês passaram.
No grupo das Women, nós somos bem procuradas, assim, para justamente estar disseminando esse conhecimento de uma forma acessível. E esse, na verdade, é um dos nossos valores. Eu e a Liliane, a gente chegou a fazer um trabalho no CEL e fomos ensinar. O desafio era ensinar a lógica da tecnologia para crianças. E aí, como fazer isso, né? Ainda mais crianças que não têm a mesma condição das crianças de escolas particulares e tudo mais. E aí a gente conseguiu hackear, na verdade, hackeamos e criamos um tubo. Na verdade, a ideia desse tubo é de um coletivo francês, que eles também, com esse problema em questão, resolveram criar isso para explicar a lógica da tecnologia. Então, faz mais ou menos o exemplo que você deu, das duas pessoas. A gente coloca um tubo transparente, esse tubo tem que ser chumbado, que é justamente para mostrar o valor ali da imutabilidade, e transparente, pelo valor da transparência da tecnologia, e você cria uma relação ali entre 4 pessoas, que tem 4 cadeados ali no tubo, e um dos exemplos que a gente dá é, se 4 pessoas morassem na mesma casa e tivessem uma tarefa em comum, que seria lavar a louça, como dar confiabilidade e acreditar que a outra pessoa realmente vai lavar a louça ou não. E a gente faz o exemplo de que 2 pessoas, pelo menos, têm que abrir o cadeado para dizer que aquela tarefa foi cumprida, dar aquele check. E aí, a questão da escalabilidade. Então, a tecnologia traz com que essa lógicazinha ali, daquela relação menor, tenha escala. Então, assim, a primeira pergunta que me fizeram, que uma das crianças fizeram pra gente, foi assim, mas e se eu combinar com o meu colega, com o meu irmão, de que eu lavei a louça, sendo que eu não lavei? Uhum. Aí eu falei, realmente, você pode fraudar. Numa relação de 4 pessoas, há como você fraudar essa relação. Mas quando isso está espalhado em milhares de computadores ou milhares de outras pessoas deram esse consenso, como fraudar isso? Então, passa a ser impossível. Esse é um conceito muito bacana que os blockchains trazem, né? Do consenso distribuído. Tem um elemento importante nos blockchains que são os mineradores, que são pessoas que dispõem de poder computacional para validar as transações entre as pessoas. E eles têm que chegar num consenso de que aquela transação é válida e que aquela transação é legítima. E isso acontece. Hoje você tem mais de 10, 11 mil nós espalhados no mundo, tô falando do Bitcoin, fazendo só isso, chegando em consenso distribuído. Isso foi uma das coisas que o Bitcoin trouxe super disruptivas, assim, né? Mas essa questão do consenso distribuído que vocês estão explicando, ainda não fica claro para mim como que ela acontece. Porque, por exemplo, quando você faz esse exemplo menor da louça, né? Que eu adoraria um jeito de burlar. Sempre. Você lava a louça na sua casa, Não. Ricardo? Eu sei que não. A gente compartilhou Todos faxineira. nós, né? Mas tem E a minha máquina de faxineira lavar? apontou. Tem máquina de lavar louça pra quê, gente? Não lavo. Gente, você tem máquina de lavar louça? Claro. Mas sempre precisa fazer alguma Mas você coisa vai no enchendo processo. até o final e aperta o play depois É e mais mágico. rápido lavar na mão. Mas sobre esse exemplo da louça, a gente entende que, por exemplo, é possível eu conferir que um de nós 4 aqui lavou a louça, então eu posso falar, eu vi que o Thiago lavou, aí a Gabi também pode falar, eu também vi, então 2 pessoas atestam isso. Agora, nesse universo, por exemplo, dos 11 mil pontos distribuídos que a gente tem pelo planeta, e eu tô transferindo R$100 em dinheiro, como que isso vai ser verificado para poder gerar esse consenso de ter outras pessoas afirmando, o Ricardo transferiu o valor tal para o Thiago e eu confirmo que isso aconteceu. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais na parte técnica do funcionamento do blockchain. Vamos só lembrar que eu tô falando, vou estar falando sempre do blockchain do Bitcoin, que é o mais famoso e o que mais está provado que é seguro, assim, né? Existem 2 elementos fundamentais nesse processo, que são os nós e são os mineradores, né? Os nós é qualquer pessoa que baixa todo o blockchain do Bitcoin num hardware e aquilo fica... Você consegue verificar todas as transações desde a primeira transação. Isso é tudo aberto e auditável por qualquer pessoa do mundo, assim. Os mineradores, eles colocam poder computacional para participar de uma competição. É uma competição meio que matemática mesmo. Então você coloca seu poder computacional para processar diversos algoritmos para chegar no resultado final e dizer, ok, eu cheguei nesse resultado e vou registrar aquela transação no bloco. É bem técnico isso, acho que não sei nem se vale a pena explorar tudo isso, mas existem esses 2 conceitos dos nós, que qualquer pessoa
não precisa de uma Uma autorização prévia para entrar na rede. Tá aberto. Tá aberto. Qualquer um de nós consegue verificar desde o começo. Baixar no seu computador e esquecer o nome. Aham. Mas aí você falou, né, do blockchain do Bitcoin, que a gente já tem essa maturidade. Então significa que sempre que se inicia uma nova cadeia utilizando o blockchain, você vai ter um tempo para maturar isso? É isso? Para se tornar confiável, para as pessoas confiarem naquilo ou não? Não entendi a sua pergunta. Porque quando ele citou do blockchain para Bitcoin, falou que é uma coisa que já tá, que as pessoas confiam, o blockchain pro Bitcoin. Ah, sim. Então, quando eu falo o blockchain para outras transações financeiras, como a gente viu uma matéria recente que falou que foi feito um aplicativo que qualquer pessoa pode fazer um empréstimo para outra, qualquer pessoa do mundo pode emprestar para brasileiro. É essa a proposta do aplicativo. Uhum. Isso também já é confiável a partir do momento que eles usam blockchain ou não? Tem que entender qual tecnologia que eles estão usando, né? Como eu falei, depois do blockchain do Bitcoin, existiram outras propostas de outros blockchains com outras características. A maioria é muito próxima do Bitcoin. Então, você tem o blockchain do Bitcoin, você tem Litecoin, você tem o Ethereum, que são as principais. O Ethereum veio, após do Bitcoin, propor uma programabilidade e propondo possibilidades maiores de fazer coisa. O blockchain do Bitcoin é muito bom, mas ele é muito burro, assim, que a gente brinca. Ele só faz uma coisa, ele só valida a transação peer-to-peer de pessoa para pessoa. O blockchain do Ethereum, ele pegou aquilo e falou, bom, o que eu posso fazer a mais do que isso? Esse conceito é muito bom, mas eu consigo fazer muito mais do que isso. Então, ele começou a agregar possibilidades de programabilidade em cima dele. Então, eu já consigo criar tokens em cima do blockchain do Ethereum, eu já consigo criar smart contracts, que é outro conceito interessante que está surgindo. O que é smart contracts? Smart contracts, de forma simples, é você automatizar algumas relações entre as pessoas. Então, eu posso... vamos dar um exemplo entre nós quatro aqui. Eu posso programar um smart contract, colocar na rede Ethereum e com alguns gatilhos, aquele smart contract vai executar independente de interferência humana. Então, a gente pode fazer uma empresa, nós quatro aqui, falar, 25% do lucro dessa empresa a gente vai dividir igualmente nessa carteira, nessa carteira, nessa carteira, nessa carteira. Assim que a gente falar, ok, pode, por exemplo, esse é o gatilho, ok, chegamos, pode dividir o lucro dessa empresa 25% para cada um, o smart contract vai fazer aquilo automaticamente. Nenhuma interferência humana ou de sistema vai poder parar isso. Por isso que a gente brinca que é uma aplicação imparável. A partir do momento que ela está funcionando, ela vai funcionar para sempre. Eu gosto de falar, tipo, que da vida era um contrato. É da vida um contrato. Mas e aí? Isso não, e quando quiser dar um reset? Tipo, impossível. Esse é um problema também. Então começamos a falar de problemas. Mas a sua pergunta um pouco anterior, pelo que eu entendi, assim, também, além da resposta do Thiago, a tecnologia blockchain, ela tem essas características todas que nós falamos aqui. Independente de qual, tipo, do Ethereum, do Bitcoin, aí os objetivos e as funções vão se diferenciar um pouco. Mas a tecnologia, que é a base de tudo, que é o blockchain, ela tem essa característica. Entendi. Ela não é mutável para cada situação. Não, ela é imutável, mas exatamente, ela depende da aplicação dela. Então, assim, tipo, o Bitcoin, ele é um tipo de blockchain, como o Thiago falou no começo, entendeu? Uhum. Mas o Ethereum é outro blockchain. Eu gosto de fazer uma comparação como se talvez fosse o blockchain fosse a internet e os navegadores fossem os tipos de blockchain. Você abre o Chrome, você abre o Internet Explorer, aí você vai escolher qual tipo de blockchain qual é a rede blockchain que você vai mexer e utilizar. Depende do seu objetivo. Mas a tecnologia subjacente é a blockchain. Então, todos eles são confiáveis. Todos os navegadores são confiáveis nesse seu paralelo. Sim, se utilizam o blockchain, tem todas as características do blockchain. A questão o que ela tá... Por que ela está utilizando o blockchain, por quê e com que viés. Uhum. Eu ainda estou, assim, com um pouco de dúvida. Não sei se agora que a gente já avançou um pouco na base, né? Nessa conceituação mais de fundamento, se a gente conseguiria, então, ilustrar um pouco como que isso seria nessa questão de uma cadeia logística de alimentos, né? Desde do produtor até a gente aqui que vai ser o consumidor, onde que o blockchain entra e o que ele está garantindo para os envolvidos aí. Bom, um dos maiores áreas de estudo hoje para blockchains
é na cadeia logística, de rastreamento de cadeia de produção. Um outro conceito que a gente deveria abordar antes de entrar nisso seriam os blockchains privados, né? Tudo que a gente está falando aqui são blockchains públicos, auditáveis, transparentes, peer-to-peer. O que as empresas começaram a olhar para isso e falaram, o que a gente pode usar internamente aqui para a gente conseguir ganhar algumas vantagens usando alguns dos elementos do blockchain. Então, hoje já é possível, por exemplo, isso a gente está chamando de DLT, né? Que são Distributed Technologies, Distributed Ledger Technologies, são as tecnologias de banco de dados distribuídos, só que controlados por empresas, não são públicos como o do Bitcoin, por exemplo. Então hoje é possível você fazer uma cadeia de registros distribuídos, onde você controla os participantes dentro dessa cadeia. Então, por exemplo, vamos pensar numa cadeia logística inteira de produção de tomate, por exemplo. Então, a gente pode colocar o produtor do tomate, o distribuidor do tomate, o supermercado, todo mundo que está envolvido nessa cadeia participando desse mesmo ledger, desse mesmo banco de dados. Todo mundo vai ter acesso imediato aos dados. Então você vai conseguir falar assim, ó, quando o produtor falar que aquele tomate saiu da produtora, ele vai colocar no ledger, vai todo mundo ver que aquilo lá saiu naquele momento lá da fazenda. Entrou no caminhão, a empresa de logística vai falar, entrou no caminhão. Então, mas aí que eu já queria fazer a primeira pausa sobre a questão da confiança. Sim. Como que os outros pontos distribuídos vão... porque eu posso estar mentindo, posso ter falado, eu coloquei 1 tonelada de tomate no caminhão e eu posso não ter colocado, posso ter colocado menos do que isso. Quem que vai confirmar que a informação que eu estou colocando é verdadeira? Isso depende muito da solução que você vai criar em cima do blockchain. Outra coisa muito bacana que a gente fala sempre é o blockchain é uma tecnologia passiva. Ele não faz nada ativamente. Ele é um banco de dados distribuído. Como que você vai usar isso depende da sua aplicação em cima do blockchain. Então você vai ter que criar alguma solução para dar transparência para essa informação, por exemplo. Algum mecanismo de auditoria, alguma coisa que vai certificar que aquela primeira levada de tomates que ele colocou ali para começar a ser colocada nesse registro aí distribuído público, digamos, privado ali pela empresa, seja realmente certificada. Então, as outras, depois que ele colocou a primeira informação, as outras vão de acordo com aquela ali. Aí, realmente, a tecnologia garante essa transparência, essa mutabilidade. Agora, a primeira informação que foi colocada ali vai depender de governança dentro da empresa, de auditoria, de todos os processos que, é isso, a tecnologia não faz sozinha. Então, mas justamente por ela não fazer sozinha, é que eu tô vendo agora essa possibilidade de 2 pessoas combinarem que não vão lavar a louça e dizer que lavaram. Porque se a proposta do blockchain era conseguir minimizar esse risco de eu ter que confiar no que 2 pontos da cadeia podem estar combinados para mentir, nesse caso, eu que produzi e o próximo ponto da cadeia pode atestar que recebeu 1 tonelada sem ter recebido 1 tonelada e vai levar essa mentira adiante, esse erro adiante. Vamos só separar, queria só deixar bem clara a separação dos conceitos que a gente está falando aqui. O que está funcionando hoje em blockchains públicos são transações de ativos financeiros em blockchains diversos. Bitcoin, Litecoin, Dash, outros blockchains que estão funcionando de forma segura, pública e aberta. Todos esses novos modelos de negócio que estão surgindo precisam ser testados ainda, precisam ser muito validados ainda. Só que a gente está falando de uma outra categoria de coisa que está surgindo após esses blockchains públicos, né? Que são essas DLTs, que são outras soluções. Quando você não precisa de muita confiança entre os envolvidos, talvez você não precise de uma atividade tão grande de segurança. Então, por exemplo, entre os bancos, eles se conhecem, eles sabem quem é um, quem é outro, qual que é a função de cada um ali dentro. Eles não precisam se desconfiar tanto. O blockchain público ele é confiança entre quem não se confia. Os blockchains, ou os DLTs, né, são essas tecnologias mais proprietárias de empresas, talvez não precise de um layer de segurança tão grande como os blockchains públicos precisam. Então, eu sei quem são os bancos, eu sei quem é esse elemento, eu sei quem é esse elemento. Eu não preciso tanto desconfiar das informações que eles vão colocar. E qual é o grande incentivo? Diminuição de custos, né? Quando você pensa numa grande escala de produção, então isso diminui os custos pra caramba para uma empresa.
Então, é isso. Agora, quando você vai analisar pessoas, eu que não te conheço e vou transferir uma quantia de algum ativo para você, o blockchain garante essa transação. Sim, mas toda essa problematização é porque, tirando esse cenário o cenário financeiro, está me parecendo que a gente não conseguiria se livrar totalmente de intermediários que vão, de alguma maneira, transferir um pouco de confiança para eu poder acreditar, né, nos atores que estão participando. Por exemplo, recentemente a gente foi num evento de educação e tecnologia e eles falaram sobre a possibilidade de usar algo como blockchain para substituir o papel, por exemplo, ou do Ministério da Educação ou de uma certificação das suas competências com um diploma de uma instituição de ensino, que isso pudesse também ser feito sem necessariamente ter uma instituição, um órgão validando isso. Mas vai entrar na mesma linha de que quem que vai garantir, então, que eu não estou vindo aqui e atestando de maneira irresponsável, estou dizendo que vocês três têm determinadas competências aqui e dando um certificado para vocês que não deveria ter sido dado. Como que vão dar credibilidade para mim de falar por que o Ricardo pode atestar as pessoas e quem garante que ele está fazendo isso corretamente? Esse é um grande desafio, sem dúvida. Eu acho que você está a problematização é muito, muito importante. Eu acho que você está com as problematizações corretas, assim, né? Uma vez eu vi uma frase muito interessante que não lembro o nome um grande especialista aí do blockchain, ele falou assim: o blockchain não garante que nenhuma informação que você coloque ali é verdadeira. Você pode colocar o que você quiser. Eu posso fazer um documento aqui e registrar no blockchain que eu sou o fundador do Senai, por exemplo. Nada impede que eu faça isso. Ele só garante que eu audite essa informação de forma transparente, que qualquer um audite essa informação posteriormente. Então, eu registrando uma informação num blockchain, por exemplo, eu registro aquilo. Ninguém consegue me impedir que eu registre. Só que depois eu posso auditar aquilo e falar, não faz sentido isso que você está colocando no blockchain. Então, nesse caso, por exemplo, que eu disse da educação, eu poderia vir aqui e certificá-los com uma mentira. Pode. E no futuro alguém poderia vir e falar, poxa, mas por que você atestou que a Gabriele tem tal certificado? E aí perceber que foi feita uma coisa irresponsável. É isso, é uma tecnologia. É uma tecnologia, né? Agora, as nossas relações, nossos modelos de negócios, a questão de governança pública são feitos por pessoas. Tem um exemplo muito que a gente sempre dá nos nossos cursos, para exemplificar muito isso que a gente está falando. Você pode... A gente usa muito o exemplo de uma cantora famosa chamada Lady Gaga, né? A gente até brinca que a Rosine é muito fã da Lady Gaga. Ela fala, tem que falar da Lady Gaga. Tem que falar da Lady Gaga. Bom. Também sou fã da Lady Gaga. O que ela tem a ver com blockchain? Ela falou assim, como que a gente vai provar a autenticidade de que a Lady Gaga escreveu uma música e não foi a Rihanna, por exemplo? Né? Então a Lady Gaga chega para você e fala assim, eu quero registrar essa música aqui. Então ela fala, Lady Gaga, faz um documento PDF, coloca como que você escreveu essa música, em que condições, relata aquilo, você coloca tava a letra. Na bad naquele dia. Isso tem cara de Lady Gaga, né? Todo mundo entende que tem cara de Lady Gaga. Aí a gente vai pegar toda essa documentação, se você é mesmo autora disso, a gente vai registrar no blockchain. Registrou aquilo. Passou 5 anos ali, depois veio a Rihanna e falou assim, eu escrevi Bad Romance, não foi a Lady Gaga. Não foi ela. Então tá bom, como que você vai provar, Rihanna? Então a Rihanna vai falar, eu escrevi essa letra e tal. Mas isso tem mais cara de Taylor Swift, né? Do que a Rihanna. De fazer essas Desculpa coisas. quem é fã da Rihanna. Mas o fato é que a gente vai conseguir auditar que a Lady Gaga, 5 anos atrás, escreveu aquele documento e aquele documento é verificável, assim, é bem auditável, assim. A gente foi consegue registrado. A gente consegue auditar que ela registrou aquela letra naquele dia e tal. Você consegue Pode nem ter rastrear sido as ela. coisas de uma forma mais eficiente. De forma mais transparente, exatamente. Então ele seria de fato um livro de registros mesmo, Sim. a gente poderia registrar acontecimentos de qualquer natureza, Exato. sejam eles verídicos ou não. Exatamente. Então, a confirmação de que o que está sendo registrado é verdade ou não é um problema que a tecnologia resolve sozinha. Aí que vem a aplicação que você vai construir em cima dessa. Você pode construir uma aplicação, por exemplo, existem órgãos que são
autoridades em algumas coisas. Por exemplo, o MEC pode falar, quando o MEC registrar alguma coisa, a gente vai confiar que No certificado do MEC. exemplo. Ou não, né? Foi um exemplo talvez ruim, mas vocês entenderam o conceito. Mas então a ideia do Ricardo de acabar com a Câmara dos Vereadores, com a Câmara dos Deputados, isso não existe, tá viajando. Eu não falei disso. No ar não falei. Mas eu tô trazendo pra mesa, agora na bastidores, mesa. Eu não sei de acabar com tudo isso, mas eu acho que talvez a aplicação da tecnologia, por exemplo, em votação... Que era, né? Na verdade, essa era uma maneira mais suave de perguntar. Isso, se as eleições, por exemplo, poderiam ser, de alguma maneira, beneficiadas de uma tecnologia como essa. Eu não sei, por exemplo, como que a gente garante o voto, no sentido de que foi a pessoa mesmo, né? Talvez na mesma linha você teria que, sei lá, ter a urna e que, sei lá, vai ter um reconhecimento biométrico e a gente está acreditando que o órgão responsável pelas eleições está registrando corretamente que foi a impressão digital da Gabriele, ela votou no candidato tal e está computado isso aqui. Mas estamos novamente depositando a nossa confiança em quem construiu as urnas, né, de que os registros condizem com a realidade. Teria que haver uma arquitetura aí de tecnologias, né, mistura de tecnologias para que isso conseguisse ser feito. E blockchain é uma delas, né? Ela não vai agir sozinho aí. Mas isso é possível, sim. E já existem algumas iniciativas. Sim, com certeza. A votação também é outra área que tem muita gente estudando dentro do universo do blockchain. Só que implica em um monte de outras coisas também, né? Não só no blockchain, como a Juliana estava falando. Você vai ter que avançar na questão da identidade, como é que você vai não confiar numa urna. Não adianta você colocar um blockchain e confiar numa urna eletrônica que é altamente desconfiável, assim, né? Então, existem outros elementos que precisam evoluir, que é a identidade da pessoa, como que a pessoa vai fazer esse voto, vai ser numa urna, vai ser remoto. Vai ser no o contrato inteligente que vai dar Facebook. execução para esse voto, como ele vai ser codificado. Então tem várias... A possibilidade existe, mas ainda precisa evoluir. Vai demorar, né, amigos? Não, mas já tem gente fazendo isso fora. Espero que chegue aqui. Sim, porque em outros países eles já estão com a intenção de trabalhar com esse formato para consultas públicas. Não que vá extinguir totalmente os legisladores, mas para consultas públicas. Tipo, né, imagine que vão você... subsidiar a decisão deles. Sim, imagine você poder votar qual vai ser a forma que aquele viaduto ali da sua cidade vai ser construído, né? Acompanhar qual é o processo de licitação e votar, eu sou a favor desse viaduto, não sou a favor desse viaduto. Então isso traz essa capacidade mesmo de coisas que não tem muita escala, ganharem escala através dessa arquitetura de tecnologias. Agora que vocês estão falando, me parece que a tecnologia ela é mais interessante para evitar a corrupção, as fraudes, né? Visto que se ela é auditável por todo mundo, nesse contexto, então eu vou construir um novo prédio para a prefeitura e você vai colocar tudo isso registrado num livro e depois a gente sabe que tem 1000 mudanças e é isso que traz a corrupção, as possibilidades de desvio de dinheiro. Nesse momento, então, vocês acham que a tecnologia seria bem interessante para conter, porque aí todo mundo estaria observando, né? Todo mundo estaria observando essa nova obra da cidade, é isso? Sim, porque seria transparência, né? E a tecnologia, ela traz essa possibilidade, né? Porque hoje ninguém consegue olhar lá o contratinho da licitação, que foi de 1 milhão e de repente virou 12. Ninguém consegue ter acesso a isso de forma fácil. Exatamente. Então, não acho que é a tecnologia que vai acabar com a Câmara dos Deputados. Mas acho que podem trazer outras práticas, né, de realmente acesso à democracia que podem mudar também, quem sabe lá, se você a estrutura da Câmara. Nesse exemplo, aos poucos a gente chega lá. Mas eu acho que se você pensar numa timeline, por exemplo, de registros transparentes e auditáveis, você pode colocar uma cadeia de suprimento inteira, tudo você pode ir registrando ali e depois é auditável. Até a gente teve uma ideia muito boa para a Prefeitura de São Paulo ano passado, que a gente falou, porque o João Dória tinha dado uma ideia ele parou de imprimir o Diário Oficial e começou a colocar ele digitalmente. E a gente falou, isso aqui pode ser ruim para a transparência, não bom, só porque é digital. Digital é muito mais fácil de você alterar, se ninguém tem aquilo lá impresso. A gente falou, por que o Diário Oficial não começa a ser registrado todo dia no blockchain?
em algum blockchain. Isso pode dar uma transparência e uma auditabilidade muito boa. É uma das soluções interessantes para governo, para cidades Isso é para serem esse mais conceito de transparentes. documentos digitais, né? Exatamente. Que é uma coisa Só que a se digitalização não garante muito Não. que aquilo não vai ser alterado no futuro, assim, né? E tem um aplicativo muito legal brasileiro que chama Mudamos, que a gente sempre usa também como exemplo, que ele já faz consultas públicas com o aplicativo, acho que Android e o iOS também tem. Você consegue baixar e fazer votação de projetos da Câmara através... E todos os seus votos ficam registrados no blockchain. Bem interessante esse projeto para... Mas esse aplicativo já está em uso? Já está em uso desde o ano passado. Ele é um case assim, de blockchain, tá rolando no Brasil. O pessoal do ITS do Rio e da Original My, que é o pessoal aqui de São Paulo também, técnico super bom. É um aplicativo bem legal para a gente explorar. E como que o Brasil está em relação a essa tecnologia, em relação a outros países? Como estamos? Eu sou um pouco pessimista, assim, em relação a incentivo de inovação no Brasil em geral, não só no blockchain, mas eu acho que a gente tem regulações muito atrasadas, a gente não tem nenhum incentivo para inovação aqui. Então, eu vejo a maioria das iniciativas de blockchain realmente boas e inovadoras saindo do Brasil. Isso é uma pena, assim, a gente está perdendo a possibilidade de reter aqui no Brasil grandes talentos, grandes iniciativas de blockchain que estão procurando por legislações e jurisdições mais receptivas a esse tipo de tecnologia inovadora. Então, Porque hoje a tecnologia esbarra em legislação. Esbarra em legislação em alguns aspectos. Por exemplo? Aspectos de ativos digitais, Hoje a gente tem um elemento que veio com o blockchain que chama os ICOs, que é como se fosse um crowdfunding, grandes crowdfunding sem precisar de uma plataforma ou de um território. Isso a gente tá com uma barreira enorme para começar a desenvolver isso aqui no Brasil, né? A CVM ainda não conseguiu regular isso de uma forma bacana, então a gente está esbarrando muito nisso. As pessoas que estão tentando fazer isso de forma séria estão saindo do Brasil para colocar isso, e é uma perda de recursos, uma perda de talentos, uma perda muito grande para o Brasil, assim. Legal. E a gente tem algum país para se inspirar que já está mais à frente no uso dessa tecnologia? Essa tecnologia ela é meio aterritorial, assim, eu digo. Ela não tem... as iniciativas são todas meio globais, assim. Você propor uma iniciativa em blockchain hoje, não adianta você pensar em território, você tem que pensar no mundo inteiro, porque ela é expandível, assim, ela não tem limites territoriais. Mas a gente tem que se inspirar, talvez, em legislações que são mais abertas à inovação, né? Então, hoje a gente vê a Estônia, que era um país da União Soviética até os anos 90, hoje é uma líder em tecnologia digital. Suíça é um país que está muito receptivo, você tem a Islândia, você tem alguns países que estão... Singapura também é um país. Então essas iniciativas estão indo mais para esse... Inglaterra tem bastante coisa também, Alemanha. Eu acompanho dois movimentos paralelos, assim. Eu vejo grandes empresas estudando isso, verificando o que eles podem fazer com isso. Então, principalmente os bancos estão muito interessados nessa tecnologia. Só que eles não usam a tecnologia realmente, eles pegam alguns elementos e fazem algumas soluções só porque eles não querem deixar públicos os dados, obviamente não interessa para eles. Então, a gente tem iniciativas, grandes corporações estudando e vendo o que eles podem se aproveitar de algum elemento ou outro do blockchain. E eu realmente não acho que a inovação vai vir daí. Eu acho que eles não vão conseguir inovar. Eles não têm essa capacidade mesmo, né? As grandes corporações não têm capacidade de inovar. Não é o objetivo delas também, eles né? querem só... Utilizar a inovação para redução de custos. Exatamente. Vai ser bom, talvez, se eles transmitirem essa redução de custos para o consumidor final. Mas vocês acham será bom. que eles se sentem ameaçados? Por exemplo, a instituição financeira pode se sentir ameaçada, que eu acho que é onde está mais evoluído aí o uso do blockchain? Eu acho que é a primeira vez que elas se sentem ameaçadas por alguma coisa desde sempre, assim. Eu acho que com as fintechs eles lidaram muito bem, eles conseguiram Controlar. Se eles não compram, eles mandam pra dentro, né? Uhum. Tem um monte de iniciativa de coworkings aí em São Paulo que convidam super de forma, venham para meu espaço aqui pra eu te olhar aqui. Irei te incentivar. Pra te controlar. E eles têm muito poder financeiro. Então, a molecada hoje pode até propor uma iniciativa muito bacana de fintechs que vai ser facilmente comprada pelos bancos e tudo mais. E as criptomoedas,
eu vejo que é a primeira iniciativa que eles não conseguem controlar. Ninguém consegue controlar. Eu até brinco, o único jeito de você parar o Bitcoin é desligando a internet, né? Você tem que desligar a internet para as pessoas não conseguirem mais transacionar. Desligar o mundo, praticamente. Como que você vai desligar a internet hoje? Você transforma num caos no país, né? É uma ameaça mesmo. Mas só o setor financeiro hoje, vocês veem que tem algum receio aí com os avanços do blockchain? Eu acho que todo mundo deve ficar de olho. Todo mundo deve... Eu recomendo sempre que eu falo com as empresas, entre no blockchain como se fosse uma aventura para você descobrir o que ele pode te trazer. Não entre nele pensando que ele já está pronto, que ele já pode fazer alguma coisa. Ele está muito incipiente, precisa desenvolver um monte de coisa ainda, mas você precisa pensar em como ele pode mudar o seu mercado, a sua área daqui 10, 15 anos. Tudo que a internet demorou 30, 35 anos para amadurecer, hoje com a aceleração, com a exponencialidade que a gente está vivendo, vai ser muito mais talvez rápido, em 5, 10 anos mude absolutamente tudo que a gente está conhecendo, né? Mas para mim ficou mais claro sobre o que dá para a gente depositar de responsabilidade numa tecnologia dessa e o que não dá, né? Que ela por si só é de fato um livro de registros digital que torna mais fácil você localizar as informações, rastrear e auditar, coisa que hoje, se a gente fosse fazer, teríamos que ficar recorrendo a muito documento em papel, que geralmente também estão espalhados em muitos lugares, então que ficaria muito inviável. Quando você fala em educação, acho que é meio nesse sentido, né? Você tem a tecnologia, mas para nos mudarmos como pessoas, como comportamento que busque a democracia, que busque transparência nas relações, que é o que principalmente a gente mais sofre hoje, acho, no Brasil, né? Sim. Muito legal. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Queria agradecer também ao Ricardo, Gabriele, o convite, Juliana também, pela participação aqui. Quem quiser conhecer mais a Blockchain Academy, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quem quiser entrar no blockchainacademy.com.br, a gente tem cursos livres e cursos para empresas. Então, tanto para empresas que querem começar a entender melhor, a gente tem grupos de pesquisa que a gente faz dentro de empresa para que elas comecem a entender como isso pode afetar o negócio delas, e os cursos abertos, desde cursos super básicos para quem já ouviu falar, quer entender um pouquinho mais sobre a tecnologia, e até para desenvolvedores que querem colocar a mão na massa e começar a ver como que eu programo meu token, como que eu programo meu smart contract, como que eu programo essas aplicações todas que a gente está falando. É possível. E a gente ensina um pouquinho lá. Legal. E você, Ju, conta pra gente. Nós da Zwim, nós somos um grupo de apoio mesmo, e nosso maior incentivo, nosso maior valor é dar acessibilidade a essa tecnologia para grupo de mulheres que queiram saber, que queiram empreender ou que já são do mercado, do ecossistema. Então, o nosso grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, temos um grupo no Facebook, temos uma página no Facebook, Women Blockchain BR, temos uma conta no Instagram também. E é isso, na verdade, nós temos variados tipos de personalidades ali dentro daquele grupo. Então temos advogadas, temos empreendedoras, temos economistas, contadoras, desenvolvedoras. Legal, todo mundo se apoia. É todo um ecossistema que se apoia. Temos iniciativas agora de grupos de estudo. Tem uma iniciativa muito legal de uma das iniciadoras do grupo, que é uma escola livre de aprendizagem. E estamos aí, disseminando conhecimento. Parabéns, pessoal. Então é isso, galera. Vamos seguir todo mundo. Vamos seguir a Escola Senai de Informática, dar muitos likes. E vamos lavar a louça, né? Vamos lavar a louça. Ricardo, ou apertar o play da máquina. Que situação, gente. É rapidinho, lava tudo. E até a próxima. Obrigado aí vocês dois, e é isso.